Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença de vocês. Espero que o nosso primeiro encontro tenha sido proveitoso. Espero que o de hoje também possa acrescentar é, ainda mais, né, nas nossas práticas e que a gente consiga se desenvolver ainda mais, né, ao longo desse curso, ok? E para a gente começar, queria saber de vocês o que vocês se lembram do nosso primeiro encontro. O que ficou ali marcado, o que vocês gostariam de contribuir sobre o que a gente falou na segunda-feira. Acho que ficou marcado a parte que nós discutimos e depois trouxemos para o grupo sobre os desafios de fazer um PBL, né? Tiramos algumas dúvidas sobre o que é. Teve alguns colegas que falaram: eu acho que eu faço, mas preciso melhorar. Tá, eu acho que o que ficou foi isso, que a gente está fazendo o PBL, mas está meio sem saber, e também está meio sem apoio, algo meio por aí, sabe? Com certeza, é aquilo, assim, é mais, acho que tem muito uma questão da gente poder ter a possibilidade de estruturar isso, né? Ter uma coisa mais estruturada do projeto, né? Da concepção, de quais são os objetivos que a gente quer alcançar com aquele projeto, né? Então, acho que a gente vai fazendo como dá, né? É a carga horária, é a disponibilidade de estrutura que tem. Então a gente vai, o professor ele sempre dá jeito para tudo, né? Então a gente acaba meio que fazendo um trabalho também muito de apagar incêndio, né? Então isso só dá para fazer isso e aí a gente faz aquele pouquinho que é possível, né? Mas acho que é bem isso mesmo. Alguém mais gostaria de contribuir? Alguma coisa sobre o primeiro encontro? Oi, boa noite. Boa noite. Então, complementando a fala da Letícia, realmente a gente eu pelo menos, né, particularmente, já faço alguma coisa, mas eu percebi com a sua explicação que eu preciso melhorar na questão assim da organização, né, desse passo a passo, não só chegar, eu vou fazer e tal. E tem que ter essa organização, essa preparação, essa elaboração, um planejamento para que possa ser desenvolvido e que a gente possa realmente alcançar aquele objetivo, né? Tanto como professor e visando o aprendizado do aluno. Com certeza. Até para que a gente possa, de fato, ter um projeto que seja realista, né? Realista de acordo com o nosso contexto de trabalho, com o contexto de aprendizado dos alunos, né? Com a comunidade escolar, né? Porque sempre quando se fala em projeto, eu, pelo menos, lá atrás, né? Porque vamos fazer um projeto. Na minha cabeça era uma coisa, meu Deus do céu, quase algo hollywoodiano, né? Eu não sei vocês, mas na minha cabeça, quando se falava vamos fazer um projeto, era algo que, meu Deus do céu, me dava até um pouquinho de medo, porque eu ficava, gente, um projeto é um projeto, né? Mas não, o projeto ele precisa ter algumas coisas estruturadas, planejadas, os objetivos que a gente quer alcançar, o que a gente quer que os nossos alunos aprendam, as competências e habilidades que eles desenvolvam, né? Então, e isso não necessariamente é algo grandioso, né? Então, acho que eu super entendo a sua fala, porque eu também ficava muito com isso na minha cabeça, né? Meu Deus, um projeto, né? O Paulo colocou aqui que não é invenção dos últimos anos, já vem sendo pensado há muito tempo, exatamente. A gente viu, né, a questão do que hoje a gente fala, né, sobre a aprendizagem baseada em projetos, é algo que já se pensava, né, há mais de um século, né? Então, trazer essa questão da realidade para a sala de aula, fazer essa conexão entre o que está para além dos muros da escola, né, com a realidade do nosso contexto de trabalho. Então, é algo que já se pensava, né? Já se falava em ter o aluno com um papel mais ativo no processo de ensino-aprendizagem e não um aluno que apenas escute aquilo que o professor está passando e
apenas absorva aquilo, internalize, sem ter uma voz, sem ter, né, ali uma participação realmente concreta nesse processo, né? É bem por aí. Mais alguém gostaria de contribuir? Não fiquem acanhados. Boa noite, Flávio. Bom, uma das coisas que a gente falou também foi o que caracteriza PBL, né? Quais são as características que um projeto normalmente tem de acordo com a abordagem PBL, né? E a gente vai lembrar um pouquinho disso agora, né? Como eu sei que a gente sabe que os nossos alunos gostam de jogos, né? E nós também nos divertimos com jogos, né? A gente não pode negar. Adulto adora um jogo, né? Eu, pelo menos, quando faço algum tipo de formação, eu adoro quando tem alguma dinâmica, tem algum joguinho, sempre gosto. E aí, eu vou convidar vocês a participarem de um joguinho bem simples, bem tranquilo, tá? Quem tiver com um celular que possa utilizar para escanear, é só fazer aí o escaneamento do QR Code. Quem não puder, eu vou colocar o link agora aqui na nossa caixinha de bate-papo, tá? E é um jogo bem simplesinho, é uma atividade de unscramble the letters, né? Já fizemos muito isso com os nossos alunos, acredito eu, tá? E aí vocês vão tentar lembrar das características de um projeto de acordo com o PBL. Essa plataforma que eu estou utilizando, caso vocês não conheçam, ela é muito, muito boa de ser usada. Ela se chama EducaPlay. É uma plataforma totalmente gratuita. Ela possibilita que a gente crie atividades de diferentes tipos. Então, quem quiser se aventurar depois e criar atividades para os seus alunos, fiquem à vontade. Como eu disse, ela é totalmente gratuita e tem ali a possibilidade da gente fazer Unscramble the Letters, como eu acabei de falar, tem Unscramble the Words, tem Question Answers no formato de quiz, tem Matching Exercises também. Então, tem vários templates diferentes que a gente pode usar nas nossas aulas. Então, fica aí a dica para quem quiser, tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem aí a atividade, né? Unscramble the Letters, para tentar descobrir, lembrar, na verdade, as características do projeto de acordo com o PBL, tá bom? Silvia, perfeito. Kahoot já é mais do que, né, conhecido, todo mundo adora, eu também, ainda mais depois que eles trouxeram novidades, né? Uma plataforma que está se aprimorando cada vez mais. O WordWall também é ótimo, né? Tem muitas plataformas bem bacanas, muito legal. Obrigado pelas sugestões. Não estou conseguindo responder. Tem que fazer o quê? Clicar na letra para montar a palavra? Isso, você tem que clicar na letra para ir começando a palavra que você tem que tentar adivinhar. Ah, sim.
Nossa, Mariana, que legal. Muito bacana. Você deu voz aos seus alunos, né? Independente do tipo de atividade, muito bacana. Eu já cheguei a fazer uma vez, mas isso tem bastante tempo. Eu pedi para os meus alunos para que eles criassem as revisões, né, para avaliação. Então, eles sabiam qual era o conteúdo que ia ser cobrado, né, na avaliação. Eu dividi a turma em grupos e cada turma focou em criar questões sobre aqueles pontos que seriam abordados. E saiu assim um resultado muito legal, né? Porque eles criaram as revisões, eu pedi para que eles criassem o gabarito também, né? Então foi bem legal, porque depois eu peguei tudo, formatei e a gente usou a revisão que eles criaram para que a gente pudesse estudar juntos, né, para avaliação. Foi bem legal. Todos conseguiram terminar? Não, sim, eu te entendo, mas de alguma forma você deu voz aos teus alunos, né? Então, isso é importante. Eu acho que qualquer coisa que a gente faz que tenha a participação ativa deles na construção tem um outro significado, né? Então, é super importante. E de pouquinho em pouquinho, né, a gente vai realizando esse processo. É, não deu tempo? Ah, sim, porque tinha 45 segundos, Silvia. Todos terminaram? Todos conseguiram? Foi difícil? Sem problemas, Fabiana. Acontece, acontece. Sem problemas. Vocês podem jogar depois, né? Eu vou só compartilhar aqui com vocês para vocês visualizarem, né? Como eu falei, essa plataforma EducaPlay, ela permite que a gente crie vários tipos de jogos. Então tem aqui Yes or No, que a gente faz uploads de imagens, por exemplo, e os alunos têm que dizer se aquela imagem corresponde a aquela legenda ou não, né? Então, por exemplo, quiser trabalhar com vocabulário, né, colocar as imagens e as palavras para eles dizerem se aquilo é ou não o que está sendo mostrado, né? Froggy Jumps, esse eu nunca criei, né? Acho que esse é novo, inclusive. Video Quiz, que dá para a gente criar um quiz em cima de vídeos do YouTube, então é bem legal, né? Tem Riddles, tem um Map Quiz, então se a gente quiser fazer alguma integração ali de história, geografia nas aulas, né? Quem trabalha com Clio é bem legal. Matching, que eu já tinha falado, Quiz, que é aquele quiz tradicional. Aqui a questão do alfabeto, para a gente trabalhar spelling, né? Aqui a parte de memory, né? Então tem memory games. Aqui matching pairs. Word search, que também é bem legal. Tem crossword puzzle, fill in the blanks. Unscramble letters, que a gente acabou de fazer. O de words também. Tem dictation, slideshow, dialogues, enfim. Uma série de atividades que podem ser criadas nessa plataforma e, como eu disse, totalmente gratuita. Então, é um recurso aí que a gente pode usar e abusar nas nossas aulas, tendo a possibilidade, né? E até mesmo para compartilhar com os alunos, né, como homework, por exemplo, dá para gera um link que pode ser compartilhado, né, assim como eu fiz aqui com vocês. Então, é muito legal, vale a pena tentar, tá bom? Fica aí a dica. Bom, então, diga, Silvia, pode falar. Desculpa, eu sei que você quer dar continuidade, mas Imagina. uma coisa que veio na minha cabeça aqui, e hoje foi muito engraçado, né? Eu na sala de aula, né? Estava falando de farm animals, e aí eu ficava pensando assim, gente, mas isso está muito chato. Tipo, eu já queria fazer uma coisa diferente. Mas assim, a minha dúvida é o seguinte:
toda atividade que você tira do livro e torna ela de uma forma lúdica, diferenciada, isso é considerado um PBL ou não? Você tem que montar um projeto esquematizado, ter todas essas características? Essa foi a minha dúvida. Então, o PBL, ele precisa ter, você tem que ter ali quais são os objetivos de aprendizagem que você quer para os seus alunos, né? Quais são as competências e habilidades que você quer que eles desenvolvam? Porque isso acaba sendo meio que o ponto de partida, né? Qual é a temática que você vai trabalhar com eles? O que eles vão pesquisar sobre isso? Né? Quais são as informações que eles têm que buscar? O que eles vão te apresentar como, aspas, produto final, né? Então, assim, como até estava falando no início, um projeto ele não precisa ser nada grandioso. Você pode fazer um projeto numa única aula, né? O projeto ele pode durar uma aula, mesmo sendo algo pequeno, não tem o menor problema. A gente só precisa ter essa consciência de que a gente precisa ter uma temática que seja condizente com a realidade deles, né? Como você estava trabalhando Farm Animals, né? Você pode fazer numa única aula um projeto pequeno sobre Farm Animals, né? Então ter ali um momento de apresentar aquilo para os alunos, né? Ter ali o conteúdo que você quer que eles aprendam, quais são as habilidades e as competências que eles vão desenvolver, né? O que eles vão produzir, né, em termos de apresentação, né? Porque quando a gente fala de projeto, algo precisa ser apresentado e não apresentado necessariamente verbalmente, né, oralmente, desculpa. Essa apresentação pode ser algo de maneira escrita, né? Então é mais por aí, assim, sabe? As atividades lúdicas, elas podem fazer parte do projeto, né? Mas acho que é muito a gente ter essa consciência desse fio, né? De ter a apresentação, a questão motriz, né? Que a gente até viu no nosso primeiro encontro também, porque o que eles vão desenvolver de trabalho, né? E apresentar está relacionado à questão motriz. Então, você está falando de farm animals, né? Qual pergunta eles responderiam, né? Que daria aí esse início aos trabalhos, né? Para que eles desenvolvessem e apresentassem, né? Então, acho que é por aí. Não existe nada numa caixinha de que tipo, tem que ter tem que ser assim ou assado. Aquelas características, elas estão ali meio que para a gente entender como que um projeto acaba funcionando de modo geral, né? Porque isso acaba estando ali e a gente acaba fazendo meio que inconscientemente, né? Os alunos eles vão ter voz, eles vão ter escolha, né? Quando eles estão fazendo os trabalhos deles, quando eles estão pesquisando e decidindo o que vai ser feito no trabalho deles, né? A apresentação, ela vai ser um vídeo que eles vão gravar e vão te mandar esse vídeo, vai ser uma redação que eles vão escrever, né? E, obviamente, tem que ter a avaliação, né? De alguma maneira, esse projeto precisa ser avaliado e não necessariamente uma avaliação que gere uma nota, né? Mas esse processo, ele precisa ser avaliado de alguma forma, né? Então, são algumas coisas que têm que estar ali presentes, né? Para que faça sentido, né? Não sei se eu respondi tua pergunta. Que bom. E quem quiser complementar a gente também, por favor, tá? Fiquem à vontade. Assim como a gente trata a questão de projetos como algo, né, de participação dos alunos e tudo mais, a participação de vocês aqui também é o tempo todo também. Não se acanhem, tragam as ideias de vocês também para complementar, enfim, são super bem-vindas, tá bom? Bom, as características que a gente viu na semana passada são essas, né? Na semana passada não, no encontro passado, né?
A âncora, a questão motriz, o trabalho em equipe, a investigação e inovação, as oportunidades de reflexão, processos de investigação, feedback e revisão, os resultados apresentados e a voz e escolha do aluno, né? Então, essas foram as características que a gente trouxe como essenciais em um projeto. E quando a gente quer implementar, né, o projeto, seja ele de que tamanho for, seja ele da duração que ele vá ter, né, o que a gente tem que ter como ponto de partida? Então, se eu quero fazer um projeto na minha escola, qual é o ponto de partida? O que vocês acham? O objetivo? Qual o objetivo? Ele está ali, mas antes disso, tem algo antes disso. A âncora vem, ela vem depois. É mais simples do que a gente pensa, eu acho. Questão motriz, a questão motriz vem depois. Algo que seja relevante para eles. O interesse do aluno, estamos por aí, por aí. O problema já seria, acho que meio que a driving question, não sei. O foco do conteúdo. Esse é o ponto de partida. O ponto de partida é o nosso aluno, exatamente. E por que vocês acham que o aluno é o ponto de partida do projeto? Quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. Sim, precisa ser relevante para eles. Sem aluno não tem aula, é verdade. Não tem troca, não tem projeto, exatamente. Eles são aqueles que vão desenvolver o projeto. Exatamente. No nível de conhecimento deles, né? De acordo com a realidade deles, né? Levando em consideração a faixa etária. Exatamente. É por aí. Então, eu preciso pensar nos meus alunos para poder criar um projeto que seja significativo para eles, né? Então, a gente precisa levar em consideração o que os nossos alunos precisam aprender. Então, precisamos ter essa ciência do contexto em que nós estamos, né? Quem é o meu grupo? Quem são os meus alunos, né? Então, é trazer o projeto para ser conectado à realidade deles, né? E todo o planejamento, ele vai ser baseado, né, em tudo aquilo que a gente quer que eles aprendam, né? E como eu já até falei, quais são as competências e habilidades que a gente quer que eles desenvolvam, né? Qual é o conteúdo que vai estar atrelado a esse projeto, conteúdo linguístico, né, por exemplo. Então, tudo que a gente vai planejar vai partir de quem são os nossos alunos, né? É muito igual a quando a gente vai fazer a aula, né? Então, eu vou planejar a aula de acordo com os alunos que eu tenho, né? Todos os recursos que eu vou utilizar vão ser de acordo com a realidade dos meus alunos, né? Em um projeto não é diferente. Então, a partir daí, a gente começa a planejar, né? Então, fomos lá planejar, temos a âncora, como até já foi citado aqui, né? Então, a âncora vai ser o quê? Vai ser aquele momento em que a gente vai apresentar a temática para os nossos alunos, né? Então, eu vou dar até um exemplo para vocês que está relacionado ao que eu fiz com as minhas turmas, né? Como eu falei para vocês na segunda-feira, o curso de mestrado, ele, por ser um mestrado profissional, ele gera um produto educacional, né? E parte desse produto educacional, ele foi aplicado nas minhas turmas, né? Então, eu fiz um protótipo para poder aplicar nas minhas turmas, né? E esse protótipo é um projeto
que vocês vão ter acesso ainda hoje, né? E esse projeto, ele tem como temática a influência da mídia na sociedade. E de onde surgiu essa temática? Surgiu 2 alunos, né? A temática foi escolhida pelos alunos, né? Só para vocês terem uma contextualização rapidinha, a escola fez uma pesquisa com os alunos para saber quais temas eles gostariam de tratar em projetos, né, na escola e etc. E eu peguei os tópicos que foram ali votados, né, mais votados pelos alunos, e criei os projetos em cima das temáticas que eles escolheram nessa pesquisa. Então, essa temática de influência na sociedade foi escolhida por eles, né? Então, já tivemos aí um momento de voz e escolha dos alunos, né? Então, criei o projeto e apresentei para eles. Como é que essa apresentação foi feita? Trabalhei com imagens, com perguntas para discussão, né? Trabalhei com um vídeo que tratava da história da mídia. Então, a gente teve ali um momento de entender um pouquinho melhor como é que a mídia funciona, né? Os meios de comunicação atrelados à mídia, mais perguntas e mais debates para trabalhar essa questão da criticidade sobre o tema. Os alunos trouxeram muitas contribuições sobre a experiência deles, né, de influência no que eles vestem, no que eles comem, na maneira de pensar, nas opiniões, especialmente hoje por causa das redes sociais, né, a questão de comportamento, né, essa cultura do cancelamento. Então, muitas questões foram trazidas, né, sobre essa questão da influência na mídia. E aí nós fomos por um caminho de que muitos estudos já vêm sendo feitos, né, sobre mídia, e uns já consideram a mídia como sendo o 4º poder da República, por exemplo. Né? A gente tem o executivo, o judiciário e o legislativo, e colocam a mídia como um 4º poder. Porque todos os poderes têm influência na nossa vida, né, enquanto sociedade. E a mídia também. Né? Então, alguns cientistas, estudiosos, né, consideram a mídia tão poderosa quanto os outros poderes da República, por exemplo. Né? E a gente entrou num debate exatamente sobre essa questão, né? Sobre essa questão de que a mídia era ou não era um poder, né, que influenciava tanto a vida das pessoas. Então, trouxemos todo esse trabalho, né? E a partir daí, continuamos falando sobre o assunto, tivemos atividades de interpretação textual, lemos um texto sobre o assunto, tivemos atividades para trabalhar essa questão da interpretação, fomos pelo caminho da propaganda, né? Porque, afinal de contas, a propaganda, ela é o que está na nossa vida todos os dias, né? Em todos os meios. E tivemos ali um estudo sobre vocabulário, né, relacionado à propaganda, e eu atrelei o assunto ao conteúdo linguístico que foi trabalhado, que foi o modo imperativo. Então, a gente trabalhou essa parte da língua, né, e não só a gramática em si, mas os alunos foram pesquisando e eles viram que muitas das propagandas, muitos dos slogans que são criados pelas empresas, né, pelas grandes marcas, eles são frases no imperativo. E por que se usa uma frase no imperativo numa propaganda, num slogan? Então é só a gente pegar aí as grandes marcas. A Nike, por exemplo, Just Do It, né? E muitas outras. Apple, Think Different, né? Então, tem muitas marcas de imperativo na propaganda, na mídia, né? Então, a gente também teve ali uma questão de entender por que esse tipo de linguagem é utilizado na mídia, na propaganda, né? E aí tivemos, obviamente, o estudo linguístico propriamente dito, com algumas atividades para eles, né, praticarem, etc. E, a partir daí, nós tivemos, né, todo esse movimento, né, que a gente chegou para questão motriz, né? Então, qual foi a questão motriz que nós construímos,
né? A gente pensando na propaganda, a gente queria entender como que a propaganda poderia influenciar positivamente na vida das pessoas. Então, a gente trouxe essa questão para que ela pudesse ser respondida por meio dos trabalhos que os alunos desenvolveram, né? Então, quando a gente pensa na questão motriz, a gente tem o produto, ou seja, ele gera, né, o produto. O que a gente vai fazer para responder essa pergunta, né? No caso dos meus alunos, eles criaram uma propaganda. Então, cada grupo escolheu uma temática que eles consideravam relevantes, né, para eles, e eles tiveram que trazer essa temática e apresentá-la para a turma, né? Então, houve grupos que falaram sobre a questão do uso de contraceptivos, de métodos contraceptivos, por exemplo, já que eles são jovens e, apesar de terem muita informação, ainda assim, os índices de adolescentes grávidas é muito alto, né? Então, trouxeram essa questão. Houve grupos que falaram sobre a questão climática, né? Super relevante hoje em dia. Teve um grupo especificamente que me chamou a atenção em uma das turmas, que eles falaram sobre o cuidado com as crianças, no sentido de não deixarem as crianças sozinhas em locais públicos, por exemplo. E por que isso? Porque no bairro onde eu trabalho, né, onde a escola está localizada, em um período do ano houve ali alguns sequestros de crianças na região. Então, os alunos pegaram essa temática, ou seja, algo super relevante para eles, e criaram uma propaganda em cima disso. Fizeram um vídeo muito legal numa pracinha do bairro. Então, duas alunas que eram mais baixinhas fizeram os papéis das filhas. Uma aluna que era um pouco mais alta fez o papel da mãe. E aí encenaram ali que a mãe estava com as crianças no balanço, e aí a mãe se afastou por uns minutos, e aí um dos meninos do grupo fez o papel do sequestrador. E aí fez todo aquele ritual de, tipo, oferecer um pirulito, não sei o quê, e levou as crianças. E aí toda a propaganda sobre isso, né? E trouxeram para dentro da propaganda o elemento linguístico, né? Exatamente, exatamente. E trouxeram o elemento linguístico para a propaganda, que foi o quê? Eles tinham que usar frases no imperativo em inglês na propaganda, no vídeo. Tinham que criar um slogan em inglês com o imperativo e também algumas frases no imperativo nessa propaganda, né? Então, foi um produto que foi totalmente relevante para eles, né? Tiveram voz, tiveram escolha, tudo decidido por eles, e fizeram da maneira que eles gostariam, né? E aí a gente tem o propósito, né? Ou seja, por que a gente está fazendo isso, né? Então, eles olharam para a necessidade que eles encontraram para abordar esse assunto. Teve um outro grupo, por exemplo, que falou sobre a questão da pouca disponibilidade de cosméticos para pessoas de pele parda e preta. Então, eles trouxeram essa questão porque para eles era realmente relevante falar sobre aquilo, né? Qual é o propósito? Chamar a atenção para a necessidade de se ter diferentes tons de cosméticos para pessoas de diferentes tons de pele. Então, toda essa temática trabalhou toda essa parte de entender o mundo ao seu redor, né? O propósito que eles estavam fazendo aquilo, né? E, obviamente, que público é esse que a gente está direcionando? Para que público a gente está direcionando a nossa propaganda, né? Então, no caso dessa questão das crianças, né? Era algo direcionado para os pais, para eles terem cuidado em locais públicos, né? Para o caso do grupo que falou sobre os métodos contraceptivos para os adolescentes, né? Para a questão climática, para todo mundo, né? Então, a questão motriz, ela gera todo esse desenvolvimento, ela gera todo essa pesquisa, essa conexão com a realidade deles, né? Então, a questão motriz, ela promove tudo isso, né? Esse pensar no mundo
ao nosso redor, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito? Alguma coisa que gostariam de complementar? Fiquem à vontade. Oi, Mariana, pode falar, fica à vontade. Oi, me ouve? Então, pegando isso que você comentou, que você pegou as sugestões que os alunos mesmos tinham dado para a pesquisa lá da escola, uma coisa que eu estou sonhando aqui, acho que eu estou tomando coragem para fazer no ano que vem, porque a minha dor lá, quando a gente conversou fez os breakout rooms ontem, é juggle com o livro didático, eu trabalho em rede particular. E aí, qual foi o meu sonho? Eu acho que era uma coisa nesse slide, não estava nada organizado na minha mente. Com base no material didático, que os alunos pensassem ali o que eles querem sonhar. E aquilo ali, eu estou forçando um pouquinho a barra, porque eu não posso fugir do livro, né? E aí, que eles pensassem, temos uma unidade aqui, sei lá, sobre food. Queremos falar de food waste, queremos falar de MasterChef, queremos falar de comida saudável. Mas, assim, dá muito... Eu trabalho com Fundamental 2, eu fico muito insegura, eu acho que eu estou meio que não contando com o potencial deles, de que eles consigam pensar em propósito, por exemplo, e não ser simplesmente fã. Mas meu sonho está muito wild, está muito fora da... De maneira nenhuma. De parte maneira inicial. Nenhuma. Eu acho que não, porque assim, você utilizar o material didático já é algo que te ajuda muito, porque você já tem algo ali concreto para poder utilizar, né? É claro que você pode utilizar outros recursos, né? A gente sabe muito bem disso, mas você está conectando o currículo que você tem, que nesse caso o livro faz parte, né? É o conteúdo que você tem que dar de qualquer maneira, e você está, a partir desse conteúdo que precisa ser dado, você está apenas fazendo isso com uma outra abordagem. Então, eu acho muito, muito legal você levar isso para eles, né? Do tipo, olha, nós temos isso aqui, vamos folhear o livro, né? Vamos ver as a ideia é unidades. justamente por aí. Perfeito, perfeito. Vamos olhar o livro, né? E aí você já sabendo como que esses conteúdos estão distribuídos ao longo do ano, né? Você já consegue ter ali, né, algo mais direcionado. Então, a gente quer essa unidade que fala sobre food. Beleza. E aí, qual vai ser o foco? Né? Aí você mesma colocou, vai ser a questão da alimentação saudável, vai ser o que exatamente? E aí, a partir disso, você começa a pensar em o que você quer que eles aprendam, não só em termos de conteúdo, né? Mas o que eu quero que eles desenvolvam? Qual é eu quero que eles desenvolvam algo mais crítico sobre a alimentação que eles têm em casa, ou que eles aqui na escola, por exemplo. Então, o que você vai trazer como a questão que eles vão ter que responder, né, com esse projeto, né? Então, eu não vejo nem um pouco mesmo, sendo algo utópico, não, tá? E mesmo ele sendo de anos finais, ele já tem uma consciência um pouco crítica sobre as questões, né? E é claro que adaptando as temáticas de acordo com a realidade deles, mas assim, eu acho que não é nada utópico, não. Não mesmo. Oremos. Em março 25 eu descubro. Obrigada. Imagina. Alguém mais gostaria de falar? Não? Ok. Então, algumas sugestões sobre a questão motriz, por exemplo.
algo que a gente já vem conversando desde o primeiro encontro, né? Levar em consideração a realidade dos discentes na escolha do tema do projeto, né? É claro que, como a Mariana colocou agora, né? A gente sabe que, às vezes, a gente fica muito preso à questão do currículo. E isso é inevitável, gente. É inevitável. E aí eu acho até que ela trouxe uma ideia que pode ser algo aplicável com as turmas, né? De ter ali, eu tenho que dar conta desse material didático. Beleza. Então, vamos pegar aqui uma dessas unidades e vamos tentar fazer isso dentro de um formato PBL. E aí, como eu também já falei, não tem que ser nada grandioso. A gente tem que ser realista com o nosso contexto escolar. Então, se eu só consigo chegar até aqui, é até aqui que a gente vai, né? É a gente realmente adaptar o que a gente gostaria de fazer de acordo com o contexto em que a gente está. Faz sentido? A questão da construção, da questão motriz, é bem legal que a gente construa isso com eles, né? É claro que o professor ele pode chegar com a questão motriz para os alunos desenvolverem, não tem o menor problema nisso. Mas, se a gente está falando ali de um processo de participação ativa dos alunos, né, a questão do engajamento, a gente trazendo eles para participarem desse processo, acaba sendo ainda mais motivador para eles, né? Especificar o conteúdo que a gente quer que eles aprendam, né? As competências e habilidades que a gente espera que eles desenvolvam, né? Pode acontecer deles desenvolverem mais ou menos, e tá tudo bem, né? E, claro, planejar como que essa sequência de aulas vai acontecer, inclusive a avaliação dos alunos, né? Então, acho que aqui são algumas sugestões que eu traria, né, para vocês. E queria saber, alguma outra sugestão, quando a gente pensa na questão motriz, o que é relevante a gente considerar quando a gente pensa numa questão motriz? O que vocês podem dizer sobre isso? Oi, Paulo. Oi, eu tenho uma dúvida, na verdade, sobre a questão do. Mas eu tinha dúvida, aí eu reli o slide, eu não tenho mais a dúvida, então, desculpa. Era sobre a questão das habilidades linguísticas, né? De como que o aluno vai desenvolver, porque o que está vindo na minha mente pelos alunos que eu conheço, né? Você vai deixar eles trabalharem e eles vão conversar em português, não vai ser em inglês que eles vão conversar, né? E aí, em que momento que eles vão desenvolver essas habilidades linguísticas? Vai ser na hora da apresentação, na hora de mostrar o produto? Como que vai se dar isso? Eu vou monitorar ou eu vou só esperar o resultado? Como é que eu vou dar falando do scaffolding que você falou ontem, né? Como é que eu vou ajudar esses alunos a chegarem nesse resultado final? Eu acho que isso é demais, né? No meu pensamento. Não, eu acho que você está super, super certo. Acho que é uma pergunta super pertinente. Eu acho que, assim, pegando o meu exemplo, né, nesse caso, vindo da realidade de escola pública, a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem uma grande estrutura, né? Muito pelo contrário, é bem precária, né? E a gente sabe que o inglês ele acaba sendo, em muitos casos, mais uma barreira do que qualquer outra coisa, né? Os alunos eles ficam muito receosos, né? De se exporem e terem ali uma produção, né? Mas eu acho que como é que eu trabalhava a questão do scaffolding, por exemplo? Eu dava ali as estruturas que eu gostaria que eles utilizassem, né? Quando a gente trabalhava o conteúdo linguístico, então eu trabalhava nas aulas meio que fazia uma espécie de modeling, né? Então dava ali
o modelo que eu gostaria que eles utilizassem e eles iam fazendo a adaptação de acordo com o que eles gostariam de expressar. Então, foi uma coisa meio controlada, mas, ao mesmo tempo, eu tinha ali o retorno se eles estavam, o quanto eles estavam conseguindo produzir em cima do objetivo que eu tinha, né? Do conteúdo linguístico que eu gostaria que eles utilizassem, né? E no caso das apresentações, é claro que houve muito mais português do que inglês, né? No meu caso, por exemplo, porque eu tenho plena ciência de que nem todos os alunos conseguiriam desenvolver o inglês daquela forma que a gente gostaria, né? Então, eu fui nesse direcionamento e os alunos, eles foram entendendo o uso da língua, porque a minha preocupação também era deles entenderem o uso dessa língua como uma prática social e não apenas como mais um ponto gramatical. É claro que houve, né, porque a avaliação ela acontece de diversas formas. Então, a avaliação, quando eu queria focar exatamente na questão de accuracy, ou que eu queria testar meramente o conhecimento linguístico daquilo que foi estudado, eu fiz um tipo de avaliação, né? Então, esse tipo de direcionamento a gente também dá de acordo com o que a gente entende que os alunos consigam ou não produzir, né? Respondi a tua pergunta? Respondeu sim, obrigado. Imagina. Acredito que a temática tem que ser significativa para o aluno, com certeza, sim, para ter conexão, para ele entender que essa temática faz parte da realidade dele, com certeza. Mostrar o propósito, sim, o propósito de tudo. O propósito da temática que está sendo desenvolvida, até mesmo da língua, né? Porque não é meramente, eu estou estudando o modo imperativo. Porque o modo imperativo, por si só, não vai dizer nada para eles, né? Mas inserido naquele contexto, eles observando que é real. Olha aqui esses slogans dessas empresas tão famosas. Por que está sendo utilizado imperativo e não está sendo utilizado qualquer outro tipo de frase? Né? Então é isso, é aprofundar determinadas questões para eles entenderem que a língua ela é fruto de um discurso, né? E discurso é poder, né? Então eles entenderem que a palavra ela é uma prática social, a língua é isso, né? Sim, Isabela, exatamente isso. Exatamente isso. A questão da translinguagem fala muito, muito, muito sobre isso. Obrigado. Alguma outra coisa que vocês gostariam de colocar? Não? Então, tudo bem. Então, a nossa parte agora vai trabalhar um pouco disso na prática, tá? Então, como é que vai funcionar a nossa atividade? Eu vou dividir vocês em grupos, tá? E cada grupo vai escolher um projeto para analisar e tendo em mente as características de um projeto de acordo com a abordagem PBL. Então, vocês podem escanear o QR Code que está na tela ou acessar pelo link que eu acabei de colocar na nossa caixa de bate-papo. Então, qual é a ideia? Eu vou dividir vocês em grupos, tá? E aí, vocês vão ser colocados em salas diferentes. Então, quem cair numa sala ímpar vai trabalhar com o projeto 1. Quem cair numa sala par vai trabalhar no projeto 2. Ok? E aí vocês vão ter um tempo para olharem o projeto que foi designado para o grupo e vocês vão pensar nas características, né? Âncora, questão motriz,
processo de investigação, oportunidades para reflexão e etc. Todas aquelas características que a gente trabalhou. E aí eu gostaria que vocês, dentro do projeto que vocês estão analisando, onde que vocês identificam essas características no projeto. E aí, no dia 2, nessa parte aqui, eu identifico que aqui essa atividade tem oportunidades para reflexão. Nessa atividade aqui, eu encontro a voz e escolha do aluno. Então, eu gostaria que vocês fizessem isso. Caso vocês não encontrem determinada característica, e tá tudo bem se não encontrar, caso vocês não encontrem essa característica, eu gostaria que vocês sinalizassem que, olha, eu não encontrei essa característica aqui no projeto. E aí, eu gostaria que vocês trouxessem uma sugestão. Então, já que aqui não tem feedback e revisão, por exemplo, eu acho que nesse ponto do projeto seria um momento para a gente ter feedback e revisão. Tá? E aí, como que isso poderia ser feito? Né? Então, no grupo de vocês, vocês vão fazer essa sugestão e trazer ali a contribuição de vocês. E aí, o mais importante de tudo, quando vocês acabarem de fazer as discussões, vocês vão... Deixa eu trazer aqui para a página do curso, para vocês poderem identificar. No Day 2. Aqui no Day 2, vocês estão vendo a minha tela aqui. Então, aqui no Day 2, a gente tem essa parte aqui, ó. Analyzing PBL Projects. Então, nessa parte, aí vocês vão decidir. Uma pessoa do grupo, apenas, uma pessoa do grupo, vai postar as contribuições que o grupo discutiu e as sugestões que foram feitas, tá certo? Não precisa todo mundo do grupo fazer. Escolham apenas um do grupo para fazer essa contribuição, tá certo? Alguma dúvida? Daniel, boa noite. Boa noite. Seria possível compartilhar aquela lista que você compartilhou na aula passada com as características do projeto? Ou é muito Claro. difícil? Se for muito difícil, não tem problema. Obrigada. Não, eu vou pegar aqui todas elas e vou botar na nossa caixa de bate-papo. Acho que fica mais fácil. Pronto. Obrigada. Na nossa caixa. Vou dividir vocês então em grupos e aí só lembrem-se que quem cair numa sala ímpar, projeto 1, quem cair numa sala par, projeto 2. Ok? Vamos lá. Pronto. Salas sendo criadas. Convites enviados.
Todos de volta. Bom, eu coloquei um lembrete, uma mensagem que foi para todas as salas, não sei se vocês viram, sobre vocês, cada grupo fazer, né, uma pessoa do grupo fazer o post ali no fórum, né, do Day 2, com as contribuições de vocês, né, com as contribuições do grupo, né, em relação às características que vocês observaram no projeto que analisaram e as sugestões que foram feitas. Aí coloquei lá. Pois é, porque é uma coisa que acaba. É igual no Google Meet, né? Quando a gente está em breakout rooms, quando acaba o tempo, automaticamente todo mundo é meio que expulso, né? Bom, mas de qualquer forma tá lá aberto, né, para vocês colocarem. Mas eu gostaria de ouvir vocês, né? Gostaria de saber o que vocês acharam, né? As impressões gerais, né? Qualquer comentário que vocês queiram fazer. Daniel? Sim. E turma, eu fiz com a Isabela Moreira e nós fomos lendo assim uma leitura dinâmica, né? A gente não leu passo a passo, mas a gente não sei se fizemos certo, mas nós buscamos assim as características e fomos em cada uma buscando e ao meu ver estava na ordem, mas algumas coisas estavam meio conectadas umas com as outras, né? Fiz umas anotações aqui. Claro. Só que a minha dúvida foi o seguinte: nós não achamos assim em forma de pergunta a questão motriz. Era essa a nossa dúvida. Okay. Até coloquei lá que eu não encontrei a pergunta. Eu vi a ideia. Nós criamos uma pergunta e colocamos. Perfeito, mas eu não sei perfeito. se era isso. Sim, não, com certeza. Fiquem à vontade para fazer a sugestão. É porque, de fato, a questão motriz é algo que é construído. Então, aquele projeto aplicado numa turma pode gerar uma questão motriz e aplicado em outra turma pode gerar outra, né? Mas, independente da questão motriz, né, assim, a gente propõe tudo que está ali é uma sugestão, né? Então, até mesmo o trabalho desenvolvido, ele pode ser flexibilizado e adaptado de acordo com a necessidade. Mas, com certeza, foi muito certo o que vocês fizeram. Sim, mas aí não vem em forma de pergunta, ou vem só um texto argumentativo que sugere uma pergunta, mas que não vem com a question mark lá. É isso que eu não entendi. Tem que vir a perguntinha ou não? Você diz o quê? No projeto que vocês analisaram, é isso? Isso, isso. Não. Então, a questão motriz, ela de fato é uma pergunta, né? Uma pergunta propriamente dita, né? Só que no projeto, se vocês não identificaram uma questão motriz, vocês fizeram super certo de sugerir uma, né? Mas eu só estava mesmo colocando a ideia de que a questão motriz ela pode ser, né, diferente de acordo com a turma em que você aplica o projeto. Mas vocês fizeram super certo de sugerir sim. Tá bom, então. Alguma questão que vocês gostariam de colocar sobre o projeto? Algum comentário? Estou aqui, sou todo ouvidos. Professor, a gente pegou o projeto 1, né, do nosso grupo. E assim, eu achei bem detalhado, né? Tem muitas páginas, acho que tem mais de 20 páginas. Sim. Tem os apêndices com tudo que foi feito. Então, assim, precisa de tempo. A gente não conseguiu
ver todas as etapas, localizar todas as etapas, conseguimos as primeiras, né? Já fizemos algumas anotações, eu vou passar o que a gente conseguiu anotar aqui. Mas, assim, eu achei muito, muito, muito detalhado, com as imagens, os prints. E, assim, acho que também por estar detalhado, eu fiquei meio confusa entre algumas coisas. A gente ficou, na verdade, né, confuso entre uma etapa e outra. Então, assim, essa questão motriz, a gente ficou procurando. Eu mesma fiquei procurando uma pergunta com question mark no final e não tinha. A âncora, a gente também ficou meio por ali, a parte do trabalho em grupo. Então, assim, a gente foi. Eu achei que a questão motriz, por exemplo, estava no primeiro dia. Não, mas ela apareceu no quarto dia. Então, nossa, eu achei bem legal essa parte de estar bem detalhado, mas para fazer essa atividade ficou meio pesado. Entendi. Não, sim, claro. É porque a gente também, como a gente tem essa questão do tempo, né? Mas assim, eu compartilhei o projeto inteiro com vocês para que vocês pudessem realmente ter a dimensão do que foi o projeto, né? Na sua concepção, né? Então, vocês pegaram o 2, é isso? Não, pegamos o 1. Então, o nosso foi o 1. O 1 foi o protótipo, né? Que eu falei para vocês que eu apliquei. Aquele projeto 1 foi o protótipo aplicado, né? Então, assim, eu quis compartilhar tanto esse quanto os outros que foram criados depois, para vocês realmente terem a ideia do que foi criado, né? Para que vocês tentassem, ao longo daqueles dias, né, que foram desenhados, onde que poderiam ser encontradas essas características, né? E se elas não estão presentes, tudo bem. E aí, as sugestões de vocês. E eu sei que é bem grande e aí, às vezes, fica um pouquinho complicado por causa do nosso tempo. Se a gente tivesse mais tempo, seria maravilhoso. Mas nada assim, esse link que eu compartilhei com vocês, ele tá... vocês têm livre acesso aos projetos, né? Tanto que a pasta tem os 2 projetos ali. E vocês podem ficar à vontade para depois olharem com mais calma, né? Assim, não tem o menor problema, tá? Deixa eu te perguntar, como foi a escrita desse projeto? Você falando agora, me veio isso na cabeça. Você escreveu tudo de uma vez ou as etapas foram aparecendo ao longo do caminho? Como foi? Você sentou e escreveu essas 20 páginas ou foi aos poucos? Então, como o mestrado é uma coisa que, quando você pisca, já está na qualificação, quando você pisca de novo, a defesa já está chegando. E no caso do mestrado profissional, a gente não tem só, bem entre aspas, né, a dissertação, porque uma dissertação por si só já é um trabalho bem extenso, mas a gente tem que desenvolver o produto educacional. Eu posso te dizer que, em média, cada projeto foi escrito em 3, 4 dias. Por aí. Foi essa média. Tá bom, entendi. Porque, assim, o último projeto legal, assim mesmo, que eu fiz, algumas etapas, elas foram aparecendo ali depois que eu comecei a trabalhar com as crianças. Então, era um projeto que não era nem um projeto, era uma roda de leitura, e aquilo foi tomando forma, porque uma das coisas que eles foram me trazendo, e aí no final eu passei até filme e série para eles. Sim. Então, assim, foram coisas que eu fui acrescentando ali, geralmente eu abro uma tabela e vou acrescentando as coisas, e aquilo foi tomando uma proporção que eu não esperava. Então, por isso que eu perguntei, porque o meu, por exemplo, foi escrito ao longo do mês que eu passei trabalhando com eles. Então, eles traziam as ideias, eu acrescentava. Sim, porque no caso do primeiro, eles foram... O primeiro que foi o protótipo, ele foi sendo escrito mais a miúdo, né? Porque foi mais ou menos do mesmo jeito que você colocou. Os outros 3, que são, né, que compõem que compõem o produto educacional, eles foram escritos em menos tempo porque eles não foram aplicados, né? Só o primeiro projeto é que foi aplicado como um protótipo. Os outros 3 foram escritos baseados nas escolhas que os alunos tinham feito de temas, né?
e como sugestões para serem aplicados, né? Porque o produto educacional, a ideia dele foi de trazer um projeto para ser trabalhado a cada bimestre, né? De acordo com as competências e habilidades de cada bimestre, entendeu? Mas o primeiro ele foi, sim, mais a miúdo. Entendi, Pro. Obrigada, viu? Nada. Eu acho que o Hélio ia falar alguma coisa também, se não me engano. Eu acabei interrompendo. Não, era só um comentário, né? A gente fez uma leitura bem rápida, assim, Aham. porque é bem extenso, mas eu gostei bastante, assim. A gente consegue perceber, assim, esses momentos e o quanto um projeto, ele gera reflexão, ele gera oportunidade do aluno poder ampliar, né? Aí os Uhum. saberes. E logo num ponto da aula, você tinha falado dessa questão que às vezes a gente, enquanto professor, a gente fica muito preso com relação ao currículo, né? Porque tem que dar conta, porque tem aquele conteúdo, mas às vezes quando a gente pensa em projetos, a gente sempre pensa às vezes em coisas assim muito grandiosas. E às vezes a gente pode fazer, como você disse, algo em menor escala, dentro do nosso contexto, né? Mas eu acho que se a gente, enquanto professor, conseguisse desenvolver pelo menos um projeto ao longo de um ano, né? Ainda que em menor tamanho, eu acho que isso seria muito legal, assim. Me deu umas ideias legais, assim. Que bom, fico contente. E a ideia é exatamente essa, né? É a gente fazer dentro das nossas possibilidades. Um projeto, claro que ele dá trabalho, ele causa um certo nível de estresse, mas um projeto ele não é para tirar o nosso sono, né? Fazer um projeto é algo que tem que dar ali estímulo, tem que ser prazeroso, né? Tem toda, né, aquela carga que a gente sabe, mas isso, é a gente trabalhar com a nossa realidade. A gente já tem, em muitos casos, realidades muito difíceis de serem enfrentadas, né? Dentro da escola, fora dela. Então, trabalhar com esses projetos, eles são muito para a gente se conectar mais com a nossa realidade, pensar um pouco mais sobre a gente, sobre o outro, sobre o meio, né, em que a gente está. Então é isso, é trazer para o aluno que, tipo, olha, aprender não é só dentro da sala de aula, não é só com esse material que a gente está trabalhando. Aprendizado está em todos os lugares, né? Então é bem bacana mesmo, assim, é isso, a gente pensar por esse prisma. A Silvia colocou aqui uma pergunta: a gente consegue ter contato com você pela plataforma ou somente aqui na aula? Olha, vocês têm eu tenho meu e-mail, que eu até posso, vou até colocar aqui. Esse é meu e-mail, tá? Então, se vocês precisarem falar diretamente comigo, não tem o menor problema. Se vocês tiverem algum problema com a plataforma, aí vocês têm o suporte do pessoal da plataforma que ajuda, tá? Mas, de qualquer maneira, qualquer outro contato, fiquem à vontade aí para me chamar no e-mail, eu tenho acesso o tempo todo, tá bom? Algum outro comentário, alguma outra pergunta que vocês gostariam de fazer? Diga, Mariana. Em termos de timing, esse dos jogos. How long did it take? A pergunta de milhões. Você diz o quê? Quanto tempo durou para escrever o projeto? É isso? Não, então, como eu falei, apenas o primeiro projeto eu apliquei em sala, porque ele foi o protótipo, né? Os outros 3 projetos, esse que vocês trabalharam, não sem problemas. O projeto 2, que alguns grupos tiveram acesso, e os outros 2 que vocês vão ter acesso no nosso próximo encontro, eles não foram aplicados em sala, né? Eu com certeza vou aplicá-los, né, posteriormente, mas eles não foram aplicados nas minhas turmas. Até porque na escola onde eu trabalho,
nós trabalhamos com 2 projetos no segundo semestre, um no terceiro bimestre e outro no quarto bimestre. Então, se eu fosse trabalhar ainda os outros que eu criei com as minhas turmas, eles iam enlouquecer, coitados, né? Porque iam ter o projeto da minha disciplina e mais o projeto da escola, e ficaria meio complicado, tá bom? Mas eu vou aplicá-los com certeza. 2025 tá aí e eles vão ser aplicados com certeza, tá bom? Alguma outra coisa, pessoal, que vocês gostariam de falar, de comentar? Boa noite. Tem alguma forma de você deixar com que a gente veja as respostas dos outros? Porque eu queria muito ver o que os outros grupos falaram e ver o resultado final do textinho que o meu grupo fez. Só que não dá pra gente ver as respostas da sua resposta. Eu vou ver isso na plataforma, tá? Porque o correto seria que vocês pudessem ver as postagens dos colegas, tá? Mas não sei se você estava aqui no início, mas eu cheguei a comentar que teve um bug na plataforma e isso não está permitindo essa visualização, tá? Mas, de qualquer maneira, amanhã eu vou entrar em contato de novo com o suporte da plataforma para entender como é que está isso, porque o certo é ter essa interação, né? De vocês até poderem comentar, né, o que os colegas escreveram, né, para vocês, porque o fórum é isso, né? O fórum não é só postar, é vocês poderem visualizar e terem ali conversas, né? Então eu vou ver isso amanhã novamente na plataforma, ok? Tá bem, obrigada. Nada. Bom, então a gente está encerrando esse segundo encontro e aí, como um exit ticket, gostaria que vocês, quem quiser, obviamente, né, de forma voluntária, queira completar aí uma das frases sobre o que a gente falou hoje, pegando também o gancho do encontro passado. I struggle with timing. I'll try to implement. Allow students to think about their project assessment. Muito legal. Isso é muito legal de se fazer. Eles pensarem na parte de assessment, como gostariam de ser avaliados. Bem legal. Timing é uma coisa também que, meu Deus do céu, nossa, como eu tinha muitos problemas com isso. Hoje em dia diminuiu bastante, graças a Deus, mas olha, timing era uma coisa que, nossa, terrível. Quem quiser abrir o microfone também, fica à vontade, tá? Enquanto as outras pessoas estão escrevendo, só vou fazer um lembretezinho. Lembrem de marcar a presença de vocês no Day 2, tá? Na página do Day 2. E aqueles que não estiveram no primeiro encontro e estão hoje, tem uma atividade que nós fizemos, que foi um questionário sobre as práticas pedagógicas e de avaliação que vocês têm na vida de vocês. E aí tem esse questionário lá que eu gostaria muito que vocês preenchessem, né? Quem não tiver participado do primeiro encontro, é só acessar lá no Day 1 que tá o link para o questionário, ok? Tem a tarefa lá também do Day 2, ok? Deixa eu olhar aqui o que foi postado. Something I will try to implement is adding to my lesson plans a moment of organization for the groups and a moment to say thanks for their participation and engagement in the project. Legal. Isso é muito bacana, né? Ter aquela conversa com os alunos, né? Deles se sentirem prestigiados, né? Por terem participado, contribuído ali, né? I still struggle with classroom management. Who doesn't? Quando você tiver a chave para isso, compartilha com a gente. I will try to implement one project per year. Isso
E é isso, gente. É one step at a time, baby steps, é bem por aí. I still struggle with timing, but I'll get better, sim, é isso. Foca em uma coisinha e trabalha nisso. Ai. Perfeito. Bom, gente, então, mais uma vez, quero agradecer a todos pelo encontro de hoje. Espero que tenha sido